Agradecemos a doutora Luciana Pamplona. Muito obrigado, viu? Foi incrível. E pela palestra. E convidamos o neurocirurgião Dr. José Augusto Nasser, neurocirurgião, mestre e doutor em neurociência pela Unifesp, professor afiliado da Columbia University e Toronto University, para ministrar a palestra com o tema Novidades e Perspectivas na Cirurgia para Parkinson, Indicação, Benefícios e Risco. Por gentileza. Bom, antes de mais nada, obrigado, Vilma, pelo convite honroso, de todo o pessoal da APC, que eu acompanho desde a época da Praça São Salvador, do Corpo de Bombeiro. Quem é dessa época aqui? Tem alguém ainda? Fiquei velho, então. É um prazer muito grande falar com pessoas que lidam com a doença de Parkinson, porque essa é a minha praia, né? Eu comecei a trabalhar com doença de Parkinson desde que eu voltei dos Estados Unidos, junto com o professor Manuel de São Paulo, e a gente foi o primeiro serviço a iniciar todo o processo de tratamento qualificado da doença de Parkinson no Rio. Eu fui o primeiro a implantar o primeiro DBS no Rio. Eu trouxe a palidotomia para o Rio de Janeiro, as pessoas falavam que faziam, mas na hora H os pacientes não existiam. Então a gente qualificou os pacientes, eu fui em todos os neurologistas do estado, pessoalmente, falei com todos eles que existia já agora a volta da cirurgia. Vocês sabem, 40 anos, 40 e poucos anos que a levodopa está, mas a cirurgia está há muitos anos. A cirurgia, desde que a neurocirurgia funcional começou a ser feita no mundo, que é com a colocação de um arco, que na época a gente fazia com raio-x, a gente não fazia a programação que a gente tem hoje, que vocês vão ver aqui. E a gente conseguia resultados brilhantes. Não são alvos novos, palidotomia não é alvo novo, talamotomia não é alvo novo, subtalamotomia também não. E para muitos pacientes isso ajudou. Passa o primeiro para mim, por favor. O próximo, por favor. Então, eu queria diminuir um pouco a luz, vocês conseguem fazer um pouco isso? Senão tem coisa aqui que vocês vão só imaginar. Obrigado. Agora tá bom, vai todo mundo dormir. É que cirurgião é meio difícil, que a gente, né, não tem anestesista aqui hoje, então eu sou sozinho. Quando vocês olham para a doença de vocês ganham um diagnóstico, a doutora Luciana falou muito bem. A gente está diante de um desafio muito grande. O desafio de qual é o próximo passo. Em toda doença, e eu sou paciente também, viu? Não penso que sou só médico, não. De algumas doenças difíceis da gente conviver, que no primeiro momento a gente tem uma reação de negação. Vou acordar amanhã cedo, não tem doença. Acordei hoje cedo, isso foi um sonho. E quando eu tento me mexer, ou eu tento falar, eu venho com o meu problema. E como olhar para o horizonte e ter esperança? Próximo. Aí entra a ciência. A ciência nos dá a mão todos os dias. Próximo, por favor. Próximo slide. Isso. 29 anos. Acorda um dia de manhã, topo da onda. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui já viu alguns bons filmes com esse ator. E a doença dele, olha como são os caminhos, né? A doença dele fez ele ter uma fundação poderosíssima. Inclusive eu já fui bolsista dessa fundação. A Fundação Michael J. Lee Fox. Próximo. E quando a gente entra no capítulo das cirurgias, todo mundo vai pensar, mas ainda existe lugar para cirurgia ablativa, doutor Nasser? Existe. Existe porque nem todo mundo consegue ter DBS. Existe porque DBS é um procedimento caro. Você tem que ter plano de saúde. DBS é fantástico. Nosso amigo aqui acabou de implantar. Ele sabe o que eu estou falando. É uma cirurgia de altíssima tecnologia. Mas a ablativa, ela te dá o resultado. A gente faz monitoração intraoperatória e dali você fala, a palidotomia, quantos e quantos pacientes eu fiz palidotomia?
Só que a cirurgia de ablação você demora mais tempo para fazer a segunda parte, porque a primeira é de um lado só, você não pode fazer as duas no mesmo dia, com risco de perder a fala. Mas é ainda indicado para quem tem M. Parkinson, para quem mora distante, que não vai conseguir fazer essa programação, que vai ter dificuldade de recarregar a bateria do DBS. Ainda tem seu lugar. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, também não vai falar sobre terapia gênica, que seria uma coisa particularmente do meu interesse, mas isso é mais complicado ainda. Vamos falar hoje sobre DBS, que é, desde 2002, uma das colocações importantes como padrão ouro do tratamento de Parkinson, assim como a L-Dopa. Próximo. E, claro, a gente não só fala, mas a gente escreve, a gente estuda, a gente traz para a comunidade científica, para a comunidade médica, tudo o que é cada procedimento que a gente faz. Esse trabalho, que é um trabalho, uma revisão sistemática feita pelo Grupo de Toronto, o nosso trabalho aqui publicado no Arquivo de Neuropsiquiatria está citado, porque era um trabalho muito, metricamente falando, muito bem feito. Próximo. Porque ou a gente entende medicina, ou a gente entende os passos que a gente está dando, ou a gente não consegue refletir sobre nada, não consegue ajudar ninguém. Próximo. A fisiopatologia do Parkinson, a doutora Luciana já falou para vocês, mas eu quero dizer o seguinte, que o que o parkinsoniano ele sofre é de um estado inibitório máximo, ou seja, pela baixa de dopamina na substância negra, vocês agora começam a imaginar que o bombardeamento cortical que precisa acontecer para que eu tenha atividades motoras, ele fica freado. E o papel da dopamina e o papel de um procedimento cirúrgico é intervir nesse circuito. Então são determinadas áreas do circuito que eu posso atuar e que vai atuar no circuito todo. Todo mundo fica assim, o doutor bota um eletrodo no núcleo subtalâmico e ali no subtalâmico agora é que vai ser o tratamento. Não, quando eu coloco um eletrodo no subtálamo, eu interfiro nesse sistema todo, inclusive no núcleo peduncopontino, como a doutora colocou aqui, que é no tronco cerebral. Próximo. Então, só para exemplificar novamente na cabeça de vocês, eu posso atuar no núcleo subtalâmico, eu posso atuar no globo pálido interno, eu posso atuar no tálamo, no núcleo ventral intermédio e no ventral lateral, no VOP e no VIM, para melhorar os sintomas motores da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que atinge músculo. Tem a sua parte toda comportamental, mas tem a grande característica dela é fazer uma pessoa ser dura e fraca. Pede musculatura. Tudo aquilo que é muscular, gente. Falar é muscular, respirar é muscular, piscar é muscular. Porque todo mundo fica achando só que é braço e perna. E tudo isso, engolir, mastigar, tudo isso é acometido por essa doença. Tem coisas que a modulação, a neuromodulação, a neuroestimulação, um eletrodo no lugar certo, corretamente implantado, uma programação bem feita, é capaz de melhorar. Mas tem sintomas axiais que o remédio é que vai tratar. Então nós precisamos combinar as coisas e muitas vezes tirar um pouco a ilusão de que uma coisa substitui a outra. Próximo. O mecanismo de ação do DBS, da estimulação, é motivo de uma manhã inteira dos maiores neurocientistas do mundo discutindo, e você vai ver que no final não é tão claro assim. Mas eu sei que quando eu estimulo com alta frequência, eu atinjo muito bem o prolongamento. Eu tenho uma célula nervosa que chama neurônio. Nessa célula nervosa, eu tenho um prolongamento que chama axônio. Quando você olha na ressonância, e vocês estão acostumados, o paciente com Parkinson, o paciente com epilepsia, entende muito de neurologia, vai aprendendo. Então, quando olha a ressonância, fala, isso aqui é substância negra, porque na substância negra tem um monte de neurônio, então a cor é cinza, e na substância branca tem um monte de axônio, e a cor é branca. Muito simples, mas é isso. Para eu estimular o neurônio, eu preciso de alta frequência, baixa frequência. Para eu estimular o axônio, eu preciso de alta frequência. Por quê? Próximo. Porque desta maneira, a substância branca é como se fossem os fios encapados que a gente tem. Ele passa rápido a informação.
Isso funciona para dor, isso funciona para Parkinson. As transmissões de forma extremamente rápida. É a nossa fibra ótica. Quando a gente tem problemas nessa região, existe uma outra doença, que eu não vou falar aqui, mas a esclerose múltipla, por exemplo, você vai como se fosse desencapando essas fibras ópticas. E aí a velocidade cai. Hoje todo mundo é craque nisso, porque todo mundo tem telefone celular. Todo mundo sabe que a internet caiu, a internet ficou lenta, não é isso? Então, basicamente, nós estamos falando de sistemas elétricos, coisas parecidas, porque é nisso que a gente vai atuar. Então, assim, a tecnologia veio... Eu posso dar um drive no final, vocês podem me cobrir de pergunta. A tecnologia, ela faz isso aqui ser fantástico. Isso aqui é uma tomografia de um paciente em tempo real, fundida com uma ressonância em tempo real, aonde, através de plataformas, de sistemas de programação, eu consigo fazer todo o trajeto do meu nervo, do meu eletrodo. Eu consigo, com um robô, passar esse eletrodo pelos locais mais seguros do cérebro para implantar o eletrodo no lugar certo. É aqui que eu cheguei com a medicina. É aqui que eu cheguei com a tecnologia. Eu não faço uma coisa empírica. Eu não faço uma coisa do nada. Aqui tem sistemas de leitura de fragmentos de cérebros durante toda a vida, que a gente fez atlas com isso. Só que hoje juntamos tudo isso numa plataforma digital e o implante é totalmente robotizado, para que vocês tenham a certeza de que o eletrodo seu está no lugar certo. Próximo. Próximo. Então, a técnica cirúrgica, eu não vou me ater aqui, mas normalmente o paciente é colocado, ele faz uma ressonância antes do procedimento, na semana anterior do procedimento, uma ressonância protocolar, né, nos locais corretos que se fazem isso aqui no Rio de Janeiro. E existe um CD, esse CD vai ser passado para a nossa base de planejamento. No dia da cirurgia, a gente começa a cirurgia no quarto do paciente colocando um arco estereotáxico. É um arco, como se fosse uma coroa, fixado com anestesia local, anestesista do lado. E daí a gente leva para a tomografia. Na tomografia a gente coloca umas fibras de vidro que chamam fiduciais. Esses fiduciais, com o arco, quando por uma tomografia feita praticamente sem espaço, ela me dá, nesse plano todo, onde está o referencial, matematicamente perfeito, qualquer plano que você quiser localizar. Aí que eu pego essa estereotomografia, quando ela funde com a ressonância que eu fiz, e mais o Atlas, e mais todo o sistema de planejamento, você pode ter certeza que aquele núcleo subtalâmico daquela pessoa em tempo real, que na real tem 0,8 milímetros, e que no cérebro tudo é branco quando você abre. É tudo igual. Mas quando eu chego através dessa tecnologia, eu estou exatamente no núcleo subtalâmico. Porque quando eu faço o registro, próximo, depois eu vou voltar esse slide aqui. Quando eu faço o registro, eu tenho a língua do núcleo subtalâmico, a língua do globo pálido interno, a língua do ventral intermédio, do ventro lateral. Eles falam idiomas diferentes, eles têm sons diferentes.